Abram a Bíblia de vocês na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4. Também dita, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4. Repetindo, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem um valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora é a da que há de vir, a vida de agora e a que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Amém, irmãos? Mais uma vez, abaixe a fronte de vocês, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que todos esses conselhos que Paulo está dando aqui para Timóteo, o seu filho na fé, o seu discípulo, que seja também refletido nas nossas vidas. Assim como Timóteo foi obediente, peça exatamente essa mesma obediência, para o nosso Deus e Pai, que conforme nós sabemos, Ele nos dá e nos dá de uma forma abundante, porque Ele quer exatamente que tenhamos juntamente com Ele a vida eterna. Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso refúgio, conforme já foi dito aqui nesta manhã. E como já ajoelhamos a nossa alma, diante dEle, esteja agora com ela durante toda essa ministração, ajoelhada, pedindo exatamente para que Deus fale no mais profundo do vosso ser, para que haja transformação, e uma transformação de uma forma piedosa para esse Deus de amor, esse Deus soberano nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. O tema: a verdadeira piedade do cristão. Repetindo, a verdadeira piedade do cristão. Esse louvor que, frequentemente nós repetimos aqui na nossa igreja, esses tempos difíceis, ele está diretamente ligado nesse aconselhamento de que Paulo está falando para Timóteo,
esses tempos difíceis que nós atravessamos, conforme Timóteo atravessou lá e que Paulo deixou para ele alguns avisos, né? Esse mesmo Paulo está falando exatamente nos nossos dias sobre todos esses acontecimentos que a gente está assistindo aí, e hoje de uma forma ultra rápida, né? Numa velocidade ultra, porque nós temos a informação através da televisão, através dos jornais, através das revistas e hoje em especial através da internet. O que falávamos ontem aqui, o que está acontecendo agora lá do outro lado do mundo, da Terra, né? Vamos virar a Terra agora, o que está acontecendo agora lá na Austrália, né? Em questão de segundos a gente já é informado aqui sobre esses acontecimentos. E que não deixam de ser dias difíceis também, como foram nos dias de Timóteo. Por isso esses avisos que o apóstolo Paulo faz para o seu discípulo amado. Nós vivemos em uma época em que as verdades absolutas, elas estão sendo desafiadas de certa maneira. E que repetimos aqui, né? Que esses dias de quebra de princípios, quantos princípios cristãos estão sendo quebrados para as pessoas que se consideram cristãos, se considera crente, como também nesses dias de faz de conta, né? Nas redes sociais aí, que muitos são avatar, uma coisinha de faz de conta até no núcleo de amizade que essas pessoas possuem, porque de repente o cara tem lá, né, 1 milhão de gente curtindo, 1000 pessoas curtindo, ele já se acha que é amigo de muita gente, e que na verdade, né, cada vez mais que a gente está voltado para esses mecanismos, essas ferramentas que, embora nos traz uma informação ultra rápida, também traz uma série de distorções, das quais muitas pessoas estão se apegando em momentos da vida dela, não é? Esquecendo exatamente da vida eterna, da vida que para muitos já iniciou aqui. A apostasia, o abandono da fé, ela não é algo novo, mesmo porque nós estamos vendo aqui um relato de quase 2000 anos atrás. Mas é um perigo real sobre o que nós enfrentamos hoje nos nossos dias. E estamos vendo cada vez mais as pessoas se esfriando, se afastando de Deus. E nesses dias difíceis, nesses tempos difíceis, que não deixou de ser, porque conforme o próprio Senhor Jesus já nos alerta, no mundo tereis aflição, é que nós devemos ficar cada vez mais vigilantes com relação ao nosso comportamento. Muita gente cuidando do corpo, mas se esquecendo do espírito. Muitas pessoas voltadas exatamente no seu ego, esquecendo dos outros. Muitas pessoas tendo como felicidade o seu hedonismo, os seus prazeres. Isso tudo é enganação, e nós sabemos disso. Pelo tempo de vida que nós já temos aqui, por todas as histórias que a gente já coleciona dessa vida, nós sabemos que estamos aqui para ser melhorados, estamos aqui para ser aprimorados, de certa maneira, ser renovado. E essa renovação, ela se faz necessária, como diria no latim, mister, se faz necessária. Todos os dias,
indistintamente. E esse texto nos alerta sobre como devemos permanecer fiéis a Deus em tempos de engano e desafio. E naquilo que eu sempre bato na tecla com vocês, né? Eu creio que vocês não ouviram uma ministração minha que eu deixei de motivá-los, que eu deixei de admoestá-los com relação à leitura das Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia é a palavra viva de Deus, eterna e infalível. Assim como ela foi muito importante lá atrás, ela é importante nos nossos dias. Essa epístola que Paulo estava escrevendo, exatamente, que escreveu, para Timóteo naquele momento, ela se faz necessária para que a gente não deixe de prestar a atenção em nenhuma dessas admoestações, em nenhum dessas exortações, em nenhum desses avisos que Paulo deu para Timóteo, há quase 2000 anos atrás, há 1950 anos atrás, e que são necessárias exatamente para os nossos dias atuais. Amém? E na Bíblia nós encontramos o próprio coração do Criador revelado a nós. O que falávamos ontem, né? Se você lê a Bíblia com aquela sede de querer aprender, pedindo exatamente para que o Senhor, naquele instante da sua leitura, lhe traga exatamente dons espirituais, dons do conhecimento, dons do discernimento, você enxerga o coração de Deus em cada verso. Porque esse Deus nos ama, esse Deus dá a demonstração de que Ele é o nosso Pai a todos os instantes. E Ele deixa isso estampado exatamente sobre todas as personagens das quais estão descritas aqui na Bíblia, os exemplos, de que Ele foi longânimo, Ele foi misericordioso, Ele foi piedoso com todas essas vidas que estão aqui descritas. Umas obedeceram, outras desobedeceram. É óbvio que o meu aconselhamento é para que vocês se fixem exatamente em todas essas leituras, e extraindo exatamente aquilo que vai fazer com que você agrade a Deus. Amém? A Bíblia, ela traz através dos seus ensinamentos, que é uma fonte de sabedoria. Ela guia, para o caminho verdadeiro que vai alimentar a nossa alma. Em tempos de dúvida, ela é a clareza. Em tempos de fraqueza, ela oferece a força. E assim como Paulo instruiu Timóteo, ele também nos instrui nesta manhã, Tudo que precisamos para nutrir as nossas vidas com essa palavra, pois é a verdade que nos sustenta nos tempos difíceis. O contexto. A carta de 1 Timóteo, ela foi escrita por Paulo para um jovem discípulo que caminhava com ele, Timóteo, obviamente. Enquanto Timóteo liderava a igreja de Éfeso, Paulo, ele sabia dos desafios que Timóteo enfrentaria ali naquele momento, enfrentava ali naquele momento, incluindo os falsos ensinamentos e práticas ascéticas extremas, promovida por determinados grupos que adentravam na igreja. Ontem aqui eu fui indagado sobre uma igreja que tem nome de onda.
Eu não vou nem citar aqui o nome propriamente dito, porque não quero causar polêmica. Mas vocês vão vendo o modismo que vai adentrando dentro das igrejas, que de repente, não é? Muita gente aí cometendo heresias sem se dar conta, levado exatamente por essa onda, não é? Por essas ondinhas, né? Que conforme também está escrito em Efésios, derruba qualquer um que não está firmado na rocha. Essas distorções, na época de Timóteo, como também na nossa, né? Elas são alimentadas por influências gnósticas. Em outras palavras, os pseudos donos da verdade. Os gnósticos é aqueles que, de repente, através de uma leitura espiritual, entre aspas, né? Mais voltada para a razão, mais voltada pelo filosófico, do que, propriamente dito, da palavra de Deus, eles se intitulam os donos da verdade, e estão esparramados por aí, estão dentro da internet, pregando o evangelho de uma forma distorcida, e que muita gente se alimenta, por não conhecer a palavra, por não ter exatamente o confronto da palavra, da transformação que a palavra de Deus nos traz, e daí fica diante de qualquer ventinho de doutrina contrária, não é? Vai sendo empurrado através desses ventinhos de doutrinas contrárias, e cada vez mais se afastando de Deus. E a gente enxerga isso, né, hoje como um grande fenômeno. Se não bastasse para as pessoas que batem no peito que não precisa nem de igreja, os chamados desigrejados. Convenhamos, irmãos, afaste uns dias da igreja que você vai ver o quanto que você é atacado. Isso acontece só comigo ou com vocês também? Que dirá a pessoa se desigrejar? Porque em tempo que ela está se afastando da casa de Deus, ela também está de uma forma declarada, dizendo que está se afastando dele. Eu não preciso de Deus, eu já conheço o Evangelho, não é? Eu vivo o Evangelho, mas o Evangelho, ele foi feito para que seja vivido num corpo, que tem todas as suas funções, num corpo que cada um recebe um dom. Ela foi feita para viver em unidade, em comunidade. É isso que Jesus veio instaurar, porque é isso que Ele está vindo buscar, a sua comunidade, a sua verdadeira igreja. Amém? E não é? Essa igreja é do eu sozinho. O eu sozinho, o eu dentro da casa de Deus já sofre uma influência negativa por parte de todos esses demônios que estão aí para nos fazer com que a gente cada vez mais seja um apostata, ou seja, alguém que está se distanciando de Deus, da sua palavra. Que dirá eu sozinho? Naquilo que Paulo vai dizer, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Ó Pai eterno, aqui nesses conselhos de Paulo a Timóteo, nós aprendemos que somos chamados a permanecer firme na verdadeira palavra de Deus. E eu sempre digo para vocês que todos os domingos, né, normalmente, ou até mesmo nos sábados, a gente é alimentado dessa palavra. Para quem não sabe, domingo é o primeiro dia da semana, é quando Deus fala exatamente tudo aquilo que nós vamos atravessar nessa semana. Essa palavra, ela veio, não é, por inspiração também, não é?
Eu, quinta-feira, ainda estava falando para a Bia, até agora Deus não me deu o que eu tenho que ministrar nesse domingo. Porque vocês não têm um pastor Ctrl+C e Ctrl+V que fica copiando coisa pronta. Eu seria um hipócrita se eu chegasse aqui e copiasse uma coisa pronta. Recebemos nessa mensagem, nesses aconselhamentos que Paulo está dando para Timóteo, nós recebemos aqui alguns avisos de como devemos nos manter vigilantes e compromissados, única e exclusivamente com a verdade de Deus, e darmos ouvidos, ou melhor, e não darmos ouvidos a outros ensinamentos. É comum você, num clicar de dedo, você ter uma informação que não tem nada a ver, comichões nos ouvidos, conselho de velha caduca, conselho que de repente não vai te levar a nada, e que às vezes você vai achar que, descobriu a América, eureka, achei o que eu estava procurando. Diz a palavra que o demônio, ele se disfarça, como um anjo de luz. Muita calma nessa hora, irmãos. Sejam bereanos, conheçam a palavra de Deus, para que esses ventinhos de doutrina contrária não derrubam vocês. E a internet, ela está recheada disso. Vejam quantas coisas sérias que vocês estão procurando na internet, e com quantas coisas absurdas que vocês são de certo modo, se não tiver um filtro na tua internet, obrigado a assistir. Sabemos que internet é terra de ninguém. Vejam o que verdadeiramente vocês estão observando na internet. Há uma tendência muito grande, há uma ação do astuto muito grande, principalmente para aquelas coisinhas que dá-se a impressão que não tem importância. Ninguém está vendo, será? O que você tem permitido que Deus enxergue através dos teus olhos? Da concupiscência dos olhos. O que você tem permitido que Deus enxergue através da concupiscência da tua carne, da arrogância da tua alma? Primeiro aviso: devemos reconhecer as armadilhas do engano. Diz a palavra no verso 1: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem os espíritos enganadores e os ensinos de doutrina. Conforme disse ainda há pouco, se o diabo ele se apresenta para você como a imagem de um anjo de luz, conforme diz as Sagradas Escrituras, que dirá os ensinamentos dessas pessoas que estão permitindo que o diabo atue na vida delas? Deus conhece exatamente o interesse, não é intrínseco, ou seja, dentro de cada um. Ele sabe exatamente o que está, movendo exatamente aquela pessoa para determinadas coisas. Paulo, ele avisa que a advertência do Espírito, ela é clara e urgente. A apostasia mencionada aqui é um afastamento consciente da verdade, e não inconsciente, porque ela pega crente, as pessoas que estão já se intituladas cristãs, os que já estão afastados de Deus por não conhecer,
De repente, num insight, numa coisa ultra rápida, conhece Jesus e aceita Jesus, ele entra pela porta estreita e você fica de fora. Nós estamos recebendo esse ensinamento diuturnamente, através das Sagradas Escrituras. Como crentes, nós devemos manter exatamente esse compromisso, tá? Para não nos desligarmos dele, para que verdadeiramente a gente viva aquilo que a gente está aprendendo. Já expliquei exatamente a maneira de ler a Bíblia. Leia a Bíblia explicando para você mesmo. Lê a Bíblia, não é? Interpretando juntamente com o Santo Espírito de Deus, e a partir daí aplicar esse conhecimento na tua vida, porque isso vai fazer exatamente com que você mude a maneira que você pensava antes. Caso contrário, né, vai continuar naqueles mesmos pensamentos, naquelas mesmas intenções. E nós sabemos que Deus, Ele esquadrinha a nossa vida, né? O nosso ser por inteiro, conhece tudo que nós pensamos, sabe exatamente de todas as nossas intenções. E esse afastamento consciente, né, da verdade, como resultante da influência de falsas doutrinas inspiradas por Satanás. E a internet está recheada disso, irmão. Tem muitos pastores, sem dizer nome, mas o Senhor sabe exatamente através da onisciência dele, não é? Que tem ou não comprometimento com a palavra dele. Se visa muito mais para o seu benefício ou para benefício dos outros. Sejam bereanos, conheçam a palavra, depois vai ouvir um sermão da internet. Vocês estão comprando muita coisa que aparentemente é, mas não é. E Satanás, ele é mestre em fazer exatamente com que as escamas dos nossos olhos vedam a verdade. Por ele não ter o poder, por ele não chegar em nada próximo a Deus, ele vai usar exatamente dos nossos atrativos. Ele vai pegar exatamente aquelas coisas que a gente deu um primeiro passo na direção de alguma coisa errada, que ele vai entrar com todo o estímulo necessário para confundir a tua mente, para cauterizar a tua mente. E a própria palavra diz isso, não é? Os espíritos enganadores, eles influenciam através de falsos mestres. A promoção de ideologias contrárias ao Evangelho de Jesus. Está cheio, está repleto de ideologia contrária. Às vezes você assiste um determinado programa, você vê aquela pessoa com uma eloquência tamanha, não é? E que por trás disso tudo está um gnóstico. Sabe quem é um gnóstico ao pé da letra? É aquele que não confessa que Jesus veio em carne, e sim em espírito. E se Jesus não veio em carne, ele não se sacrificou a vida dele por mim e por você, porque só por essa situação, só o seu sofrimento de cruz e pelo seu sangue derramado, que é a razão da nossa salvação, só. E tem muita gente aí, né, os coaches da vida, como gnósticos. A igreja, ela deve estar sempre atenta à influência de líderes, que mesmo dentro da igreja possam promover ensinos que não glorificam a Cristo.
Mas de onde você tirou isso, pastor? Nesses conselhos que Paulo está dando aqui agora para Timóteo. A coisa ela entra tão tênue, num posicionamento tão rasinho, que as pessoas não se apercebem de quanta heresia que está nas distorções da palavra de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus. A verdade bíblica é a única solução contra o engano. Qualquer ensino que diminua a graça de Cristo deve ser rejeitado. Por isso que eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras. Eu preciso ler de capa a capa. E para de ser preguiçoso nesse contexto. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Verso 2: pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. Vão vendo. Os falsos mestres, eles são hipócritas. O que é ser hipócrita? Já expliquei para vocês. Vamos dizer que agora eu estivesse aqui vestido de palhaço. Eu estou fantasiado de alguma coisa. Tem muita gente disfarçando de pastor, mas que não é. Isso é hipocrisia. É vestir uma máscara da qual não lhe compete. Porque não vive. A mente está cauterizada. Esses falsos mestres, ele tem exatamente, no seu pensar, no seu agir, o discurso de Satanás e não de Deus. É sério, irmão. É sério. Falava com uma crente que é dona de uma clínica essa semana, sobre quantas coisas que as pessoas estão aí pregando e que não vivem. E eu falava, você como crente, você tem que fazer com que cada sala, ela é a dona da clínica, com que cada sala aqui do teu estabelecimento seja um altar de adoração a Deus. Cada funcionário teu tem a Bíblia na mente e no coração. Porque quando nós mexemos com vida, nós estamos mexendo no maior tesouro de Deus. Que dirá pessoas que estão dentro da igreja com ensinos contrários, falando exatamente aquilo que ela não vive, judiando dos pequeninos. E eu lembrava ela exatamente isso. Antes de fazer mal para qualquer pequenino, veja o que a palavra diz. Antes você deveria amarrar uma corda no teu pescoço junto a uma pedra e se atirar no rio, antes de brincar com vidas. A igreja, mais uma vez, deve estar vigilante contra líderes que ensinam uma coisa e vivem outra, pois esses desonram o Evangelho. Quando Paulo está falando aqui sobre consciência cauterizada, ele está dizendo aqui, ele está indicando exatamente uma morte espiritual progressiva, que toma conta da pessoa, onde o pecado deixa de causar qualquer desconforto. O crente que peca, ele não pode ter conforto, ele não tem conforto, porque o crente que dá aquela desviada, no seguinte instante ele está se arrependendo, porque feriu, maculou os olhos de Deus diante de determinadas situações. Deus conhece todo o nosso ser, sabe exatamente que às vezes somos falhos. Ele é rico em perdoar, mas Ele perdoa um coração verdadeiro, um coração contrito, um coração verdadeiramente arrependido, e não arrependido só para aquela questão.
Daí que a iniquidade vai tomando conta das pessoas, porque eu vou pecando, não é? E o pecado não está me trazendo desconforto. Eu tenho que observar exatamente todas essas cenas, não é? Observando que estou lagrimejando os olhos de Deus quando eu estou pecando. Ele sente. Assim como Ele se alegra exatamente nas nossas alegrias, Ele chora através das nossas iniquidades. Tipo, ainda não entendeu nada. Mas eu insisto, eu dei meu filho para que um dia a ficha caia para essa pessoa. Não permita que pequenas permissões do pecado endureçam seu coração. O diabo, ele é astuto. Em detalhezinhos ele vai fazendo exatamente com que o nosso coração fique duro, resistente à palavra de Deus. Mantenha uma vida de arrependimento contínuo, não pelo aspecto de você ficar pecando direto, mas sim num arrependimento contínuo, não brincar de arrependimento. Esse arrependimento que você verdadeiramente se arrependeu. Cada passo que você for dar contrário, olhe exatamente o que você prometeu para Deus, esse Deus piedoso, esse Deus de amor. Verso 3. Que proíbem o casamento, esses falsos mestres, né? Tem muita gente aconselhando, casa não, junta. Não duvide, irmãos. Se ele está com uma mente cauterizada por Satanás, que proíbem o casamento e exigem abstinência até de alimento, que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Eu nunca me esqueço que cada vez que eu olho para a imagem de crente, e quando eu falo do assunto hipocrisia, o pai era bancário, católico, e tinha um amigo da mesma função dele, que era crente. A igreja do cara proibia comprar televisão, enfim, como vocês sabem, uma série de proibições que existem aí, até de comer determinadas coisas, tem igreja que proíbe. E o cara ia assistir televisão, o Clube dos Artistas, na minha casa. Tinha os dias certos, quinta e sábado, o cara estava lá, assistindo televisão em casa. Não é hipocrisia? Porém, tudo bem, essas proibições de alguns prazeres que Deus nos proporciona que tenhamos, claro que em tudo nessa vida a gente tem que ter um filtro. Tem um filtro na internet, tem um filtro nas nossas leituras, tem um filtro na nossa fala. A única coisa que nós não precisamos de filtro nessa vida é ler a Bíblia, de capa a capa. Não tem proibição, muito pelo contrário. Os falsos mestres mencionados aqui, os que distorcem a liberdade que Cristo oferece. Muita gente exigindo cabelo grande, saia grande. Distorcendo exatamente, não é? Essa liberdade que Deus nos proporciona. Eles impõem regras. Em outras palavras, eu falei uma palavra difícil lá atrás e deixei exatamente para contextualizá-la agora aqui para vocês, né, sobre a palavra de Paulo. Né? Eles impõem regras de asceticismo que não tem nenhuma base bíblica. A palavra ascéticas, ou seja, ascese,
Ela vem do grego que escreve-se como askesis, que significa exercício ou prática. Em outras palavras, uma autodisciplina. Esses mestres adentravam dentro da igreja colocando proibições nas pessoas. Dá-se a impressão que essas proibições vai fazer com que as pessoas se aproximem mais de Deus. Eu fico imaginando às vezes, né, as pessoas que se afastam do mundo, né, para não ser tentado. Ela vai ser muito mais tentada do que se estivesse no mundo. Olha a oração de Jesus, que foi lembrada aqui ontem aqui na INC. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós devemos andar nessa vida exatamente observando as coisas que nos convêm, como também as que não nos convêm. E essas proibições, dá-se a impressão de que é uma regra religiosa que tem que ser cumprida. Mas o crente que é piedoso, ele não precisa de regras, porque ele já tem essa regra estabelecida no louvor e adoração ao nosso Deus e Pai. Ele já traz isso no coração. Conforme eu falei para essa médica, né, dona dessa clínica, que cada sala dela tem que ser exatamente uma página da Bíblia propriamente dita, lida ali no trabalho daquelas pessoas. Se você vai discursar exatamente o crescimento do teu povo aqui, no primeiro momento, faça com que eles cresçam espiritualmente, porque uma vez eles crescendo espiritualmente, como crente de criança que você é crente de berço, conforme você me relatou, não é? É viver essa palavra, não é, nas suas atitudes, como também cobrar deles essa atitude. A renúncia de prazeres mundanos, como comida, essa autodisciplina que esses falsos mestres, esses gnósticos iam colocando, não é? Através do asceticismo, que de certa maneira as pessoas deviam renunciar a prazeres mundanos, né? O que é um prazer mundano que de repente não vai me afetar nada? Agora eu vou numa tarde levar minhas netas para o circo, eu vou me divertir? Claro que vou, não é? Assistir meu Palmeiras de vez em quando é um prazer mundano, mas que isso não está me trazendo nenhum malefício. Eu tenho um filtro como crente, né, como um crente piedoso, de escolher exatamente as coisas que me convêm. E de certa maneira, não é, privando esses crentes que eles estavam ali fazendo da renúncia de prazeres mundanos, como comida, por exemplo, conforto, posses materiais ou entretenimento, né? Não ficar prometendo triplex, carro do ano, coisa e tal, né? Mas também não proibir com que as pessoas tenham, através do seu esforço, através das suas conquistas. Eu estava falando para uma dona de uma clínica que ela tem que fazer do trabalho dela, daquele local, não é, uma consagração para Jesus em todos os andares do prédio dela. Amém? A proibição do casamento e a abstinência de certos alimentos eram muito comuns nessa época, sob o pensamento gnóstico e em algumas outras heresias da época. Os falsos mestres, eles atribuíam uma moralidade rígida em contraste com a liberdade e o prazer que Deus proporciona através da sua criação. Deus, Ele criou o casamento e os alimentos para a nossa edificação. Então não há razão para rejeitar o que Ele criou e abençoou. A santidade, ela não é alcançada pela abstenção de prazeres legítimos,
De repente esse outro agradando o pastor dele, não é? Esse amigo do pai. Eu era molequinho, mas eu assistia essa cena. Lembrava exatamente que o Joel, toda quarta-feira e todo sábado, lembrei o nome do homem, estava em casa assistindo televisão da qual ele não podia comprar. Ah, Deus amado. Mas pela consagração de todas as coisas a Deus, eu viver segundo a sua vontade. Conforme eu estava dizendo para essa médica, né, que ela consagre aquele estabelecimento a Deus. O tempo que eu fiquei com ela, né, eu só fiz admoestar essa pessoa. Rica, né, cheia de investimento, mas o que eu poderia acrescentar na vida dela? O lado espiritual. E foi que Deus me tocou no coração para falar, né, até de uma forma veemente, né, dura, mas que eu creio com um bom tempo ela me ouviu. Conforme o apóstolo Paulo escreve, né, em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Segundo aviso, devemos manter uma vida piedosa, dos versos 4 ao verso 8. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com gratidão, nada é recusável. Percebe exatamente que Paulo está falando esses avisos para Timóteo com relação a todas essas proibições, aonde que ele, não é, observando todas essas proibições, ele escreve: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebida com gratidão, nada é recusável. Ao recebermos os dons de Deus com ação de graças, podemos desfrutar plenamente de suas bênçãos, sem culpa ou vergonha. Paulo aqui ele avisa que o que Deus criou deve ser recebido com gratidão e santificado pela palavra e a oração. A verdadeira santificação de alimentos e outras coisas não são para nos privarmos delas, mas sim para usá-los com gratidão através da vontade de Deus. O cristão, ele deve reconhecer que tudo que Deus criou é bom e que devemos desfrutar dessas bênçãos com um coração grato e fiel. Você, diante dos teus valores cristãos, observando todas as coisas, contemplando todas as coisas com o teu olhar espiritual e até mesmo moral, você sabe distinguir exatamente aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Se você sentir, conforme eu sempre digo aqui, esse sinal, aquela paz que transcende, né, que ultrapassa a tua compreensão, você sente uma paz tão, mas tão gostosa, né? Como você estivesse pisando nas nuvens, né? Deus está nesse negócio. Se não, não. Simples assim. Se eu chamo exatamente esse Deus piedoso para que Ele me mostre tudo aquilo que eu preciso ver e não o que eu quero, essa paz vai romper o teu ser e você vai contemplar as coisas que vêm dEle. Amém? Deus não nos chama a evitar o mundo criado, mas a usá-lo corretamente, com gratidão e para a sua glória. Verso 5: porque a santificação pela palavra de Deus, porque é santificado, melhor dizendo, pela palavra de Deus e pela oração. Só seremos santificados pela palavra e pela oração.
Ao dedicarmos nossos bens e ações a Deus, eles se tornam um instrumento de sua vontade, transformando-se em algo santo. É o que eu falava exatamente para essa médica, dona dessa clínica. Consagre cada andar, consagre cada funcionário. Contratou essas pessoas, não é? Coloque elas na sua oração. Peça exatamente que no decorrer do trabalho dela, elas façam aquilo que agrada a Deus, que vai te agradar. Convoque esse Deus piedoso para todas as situações da tua vida. Esse Deus de amor, esse Deus de paixão, esse Deus de misericórdia. Compaixão, né? Não paixão. A oração e a palavra de Deus são meios pelos quais tudo que recebemos de Deus pode ser santificado e usado para o seu propósito. A santificação acontece quando tomamos o que Deus nos dá e usamos para o seu propósito. Tudo que é criado pode ser santificado. Quando o recebemos, né, e reconhecemos que foi dado por Deus e consagramos para Ele. Recebi algo de Deus, eu sei que isso veio do meu Deus. A partir do seguinte instante eu consagro a Ele, ainda que veio dele, mas eu, não é, olhando exatamente por essa piedade, esse Deus piedoso, eu devolvo exatamente essa piedade para Ele, porque eu reconheço que é o Deus vivo, atuante na minha vida, é o Deus de poder, é o Deus de milagres, prodígios e maravilhas, né? Romanos, no capítulo 11, verso 36, diz: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Verso 6: expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Não é porque você não está atrás de um púlpito 24 horas por dia que você não possa exatamente ministrar essa piedade para as pessoas. Já falei aqui naquilo que Paulo, né, ou melhor, que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, que nós somos raça eleita, sacerdócios reais. Em outras palavras, vocês são ministros de Deus, não é? Falando exatamente as coisas do alto para as pessoas que estão fixadas aqui nas coisas de baixo. Mostrar exatamente o reino para elas. Porque o que conta nessa vida, irmãos, é o reino de Deus que já está implantado no nosso coração. Através das nossas atitudes seremos merecedores ou não desse reino. Através daquilo que nós estamos vendo na atitude dos nossos irmãos, estamos deixando com que essa pessoa cada vez mais se afunde, não é? Estamos, não é, de certa maneira sendo um hipócrita diante daquela situação, porque não estamos sendo um crente que o Senhor espera em cada um de nós. Ao contrário, aquele que está vendo com que seu irmão está se perdendo e não está fazendo nada, já está pecando. Aquele que sabe que tem que fazer alguma coisa e não está fazendo, já está pecando. Oh Deus eterno, glorioso, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso. O ministro da palavra deve ser exemplo em todos os aspectos, não apenas no ensino, mas também na maneira de como vivem. Para ser eficaz no ministério, um líder deve estar constantemente alimentando a sua alma com a palavra de Deus, para poder alimentar o povo de Deus. Verso 7:
mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Paulo, ele alerta Timóteo, como também a cada um de nós nessa manhã, contra as fábulas profanas e mitos, que são ensinamentos sem valor nenhum espiritual. Essas fábulas, elas distraem a mente do cristão do verdadeiro propósito de Deus, da sua fé e da busca pela piedade. Conforme essas pessoas desavisadas que estão vendo aí, não é? muitos pastores ministrando teologia da prosperidade. Conforme eu sempre digo, né, isso inclusive fez parte do meu discurso na minha formação, né, como teólogo, que há muita não é, teologia da prosperidade e pouca prosperidade da teologia. As pessoas estão muito mais interessadas em ter do que ser em Cristo Jesus. Nós temos que buscar exatamente o nosso ser nele, compreender exatamente os seus passos e segui-lo, porque ele é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Oh Deus, em vez de nos alimentarmos dessas fábulas, nós devemos ser orientados, permitir exatamente ser orientado pelo nosso Deus e exercitar esse conhecimento na piedade, que é o treinamento espiritual contínuo que resulta em uma vida alinhada com Jesus. Evitar fábulas e buscar a piedade significa focar em Deus e em sua verdade para nós já revelada. A piedade para Paulo não era uma atitude indiferente ou superficial, mas um esforço ativo que exige a disciplina e a dedicação à vontade de Deus. Verso 8: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de vir. Paulo, ele não desvaloriza o exercício físico. O exercício físico pode ter benefícios temporários para o corpo, mas a piedade traz benefícios eternos. Quantas pessoas que estão aí no culto do seu corpo, esquecendo exatamente de fazer um culto, né, espiritual a ela mesma. A piedade nos prepara para viver de forma alinhada com a vontade de Deus, e sua recompensa vai além dessa vida. Ter piedade, irmãos, não significa apenas ter dó ou compaixão de alguém, mas principalmente é ter um coração dócil, um coração ensinável, um espírito ensinável e um coração dócil a Deus. E escutar e executar a sua palavra, cultivando a oração. Embora o cuidado com o corpo seja importante, mas nós devemos investir ainda mais em nossa vida espiritual, que tem benefícios duradouros. A piedade é uma disciplina que transforma nossas vidas e nos assegura uma recompensa eterna. E o terceiro aviso e último dessa passagem: devemos colocar a nossa esperança no Deus vivo. Verso 9 e 10. Verso 9: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Fiel e digna de toda aceitação é uma reafirmação da veracidade, ou seja, da verdade do ensinamento de Paulo sobre a piedade. A piedade é o centro de todo o cristianismo, e a recomendação de Paulo não é apenas uma boa sugestão,
mas sim uma doutrina confiável que deve ser aceita sem reservas. Novamente, ter piedade não significa apenas dó ou compaixão, mas principalmente é ter um coração dócil a Deus, escutar a sua palavra e cultivar a oração. Devemos abraçar essa prática especial com confiança e fé, reconhecendo que ela é fundamental para a nossa caminhada cristã. As promessas de Deus e os benefícios da vida piedosa são inquestionáveis e deve ser plenamente recebida em fé. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente a todos os que creem. O que Paulo está afirmando aqui é que a motivação de seu trabalho e esforço é a esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos. A razão pela qual os cristãos se dediquem ao serviço de Deus é porque tem esperança em Deus, que é o Deus vivo. Ele é o Salvador de todos, mas de forma especial, Ele salva aqueles que creem. Embora seja para todos, mas somente os que creem serão salvos. Nossa motivação para trabalhar e nos esforçar na vida cristã não vem de nós mesmos, mas da esperança que temos no Deus vivo, que um dia, na sua caminhada, já se apresentou para você, assim como Ele já se apresentou a mim. Ele é a nossa fonte de salvação, e é por Ele que perseveramos, especialmente ao lembrar que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Somos chamados a refletir sobre os avisos e as instruções que Paulo aqui está falando para Timóteo. Nos últimos tempos, a apostasia é uma realidade que desafia a igreja e os seus líderes. Mais uma vez, muitos desigrejados, distantes da casa de Deus, distantes de Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele apresenta nesses versos todos, das quais a gente acabou de ver, 3 verdades práticas, que isso não pode sair da tua mente, do coração, porque são verdades práticas espirituais, que continuam relevantes para os nossos dias, assim como foi para os dias de Timóteo, também é para os nossos dias. Primeira, o perigo da apostasia. Devemos estar atentos a todos os falsos ensinos e ao engano dos espíritos enganadores. A firmeza da palavra de Deus é a nossa defesa contra todas essas armadilhas que nos afastam da fé. Segundo, a necessidade urgente da disciplina espiritual. Rejeitar fábulas e treinar-nos na piedade, que é um chamado constante. Nossa busca deve ser pelo crescimento espiritual, moldando nossas vidas à semelhança de Cristo Jesus. E terceiro, a centralidade de Deus em nossa esperança. Trabalhamos e nos esforçamos porque cremos no Deus vivo, que é o Salvador. E essa esperança viva é a âncora de nossa fé e nos impulsiona a perseverar. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos, reafirme nesse instante, irmãos, a sua fé. Decida hoje firmar sua vida na verdade de Deus e não nos enganos do mundo. Busque, irmãos, a piedade
Comprometa-se a viver uma vida de disciplina espiritual, refletindo o caráter de Cristo. Viva com esperança. Lembre-se de que sua força e salvação estão no Deus vivo. Confie e viva para Ele. Venha até a Deus com o coração renovado e firme, na esperança que só Ele pode lhe oferecer agora. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa passagem, Senhor, por esse ensinamento que Paulo está fazendo aqui, Senhor, a Timóteo. Seu Espírito Santo falou sobremaneira, Pai, que devemos ser piedosos para com o próprio Deus, exercitarmos essa piedade para com o próprio Deus, reconhecendo que Ele é um Deus sobre tudo na nossa vida. Ao sermos piedosos com esse Deus, nós estamos, a partir desse exercício de piedade, entregando todo o nosso ser a Ele. A tricotomia do nosso ser, corpo, alma e espírito, somente a Ele. Rendendo-se a Ele, Pai, e proclamando que Ele é o Deus soberano na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Que Ele é o nosso intelecto, que Ele é o nosso filosófico, que Ele é o nosso auxiliador, professor e conselheiro de todos os instantes. A Ti, Senhor, esse culto de louvor e adoração, e nessa palavra ministrada que foi inspirada pelo Seu Santo Espírito para que Paulo escrevesse, e que o Senhor nos deu a oportunidade de discorrer nela nessa manhã. Fale, Pai, na profundeza maior do nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos também ensinar a muitas pessoas que não sabem o que é ter a sua piedade e que também não sabem dedicar a piedade delas ao Senhor. No nome sagrado do Seu Filho Jesus, é que Te prestamos esse culto de louvor e adoração. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.